Olá! Hoje no Diversidade a gente começa uma série de programas mostrando as principais atrações do Piedade Fest 2019. Piedade de Caratinga completou 24 anos em setembro. Para marcar a data, foi realizado o terceiro Piedade Fest, que trouxe alguns artistas de renome nacional para nossa região. Hoje a gente mostra a vinda do cantor Paulo Ricardo, que se apresentou com a sua turnê Sex on the Beach. Antes do show, ele recebeu a imprensa e falou sobre o momento atual de sua carreira. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é. Às vezes me preocupo com esse ecletismo e com esse paradoxo natural de ser brasileiro, mas vir, musicalmente falando, do pop rock, que é um gênero de origem anglo-saxã e tal. Então, ao longo da minha carreira, eu venho misturando, né, parcerias como Milton Nascimento, ter a honra de cantar com Caetano Roberto, poder gravar com Toquinho, mas, ao mesmo tempo, as coisas que acontecem no rock e no pop, na música eletrônica, me interessam muito. Então, eu sei também que o tempo todo as pessoas têm essa ligação, né, com aquela cena muito forte do rock brasileiro dos anos 80. E eu estou caminhando agora, né, como um típico workaholic, com duas turnês ao mesmo tempo. A turnê Sex on the Beach, o show que a gente vai apresentar hoje, traz um pouco de tudo que eu já fiz, inclusive a fase chamado pop romântico e tal. E a gente estreou no 7 de setembro, no Rio de Janeiro, os 35 anos da turnê Rádio Pirata ao vivo, que é uma homenagem não só àquele espetáculo, àquele período, àquele repertório dos dois primeiros discos, né, Revoluções por Minuto, e o disco que foi consequência da turnê, que é o Rádio Pirata ao vivo, que é o disco mais vendido da indústria fonográfica, mas também uma homenagem ao trabalho primoroso que o Ney Matogrosso fez como diretor. Mas na quinta-feira, dia 3 de outubro, eu vou participar do Rock in Rio no palco de música eletrônica, né, New Dance Order, como convidado do Beowulf, que é um carioca, um jovem DJ que está fazendo um maior sucesso na cena, e nós já fizemos uma coisa juntos que nós vamos lançar. Eu ainda não vou dizer qual é a música, mas nós vamos lançar duas músicas naquela tarde, que o show vai ser às 5 da tarde, que a música eletrônica tem uma outra dinâmica, né? Não é a mesma coisa do rock. Também é bom porque a gente não disputa com o palco mundo e tal. E eu estou muito empolgado com isso, porque é uma galera jovem, tem muita gente que vai estar lá, que nem sabe direito quem eu sou. Eu me sinto muito à vontade com a música eletrônica, que de lá para cá, nesses mais de 30 anos, evoluiu barbaramente. Hoje rivaliza com festivais de rock, né, como o próprio Rock in Rio, e com seus festivais próprios, como Tomorrowland e Ultra e tal. Então, ainda há um certo, digamos, um pouco de ciúme, e se eu chego com uma música que tenha uma cara um pouco mais um pop eletrônico moderno, como minhas duas últimas canções, Ela Chegou e a regravação de Prudiana Ser Feliz, no caso os dois últimos clipes que estão lá no YouTube, as rádios rock ainda ficam, mas tá muito eletrônico, não sei o quê. Eu acho isso uma bobagem. E essa música nova que a gente está fazendo, eu e o Beowulf, ela é bastante eletrônica, mas ela também tem guitarras, ela também, me parece, e soa bastante rock and roll, assim, no sentido da pegada, do punch. E, de certa forma, eu acho que, em muitos aspectos, a música eletrônica é hoje o que foi o rock
no sentido da ousadia, da novidade, né? A gente, com mais de 30 anos de carreira, não dá para se considerar novidade. Você pode ser considerado um clássico, um veterano. É muito bacana você, né, ver essa passagem do público, mas eu continuo muito interessado pelo novo e por fazer coisas que eu ainda não fiz e pela pegada, né? Eu acho que é um fenômeno mundial. Então, acho que a gente tem que lidar com naturalidade com esse processo natural das coisas, né? O rock teve seu apogeu nos anos 70 e 80 e agora ele vai, né, graciosamente se sentando ao lado do jazz, do blues, e, né, da MPB, como um gênero que vai continuar tendo seus seguidores, mas não é mais, como a gente fala, né, a bola da vez. Eu continuo me interessando pelo novo e me sinto muito à vontade trabalhando com essa garotada. Meus 3 últimos singles foram produzidos por gente com menos de 30 anos, então uma ou outra coisa já está incorporada aos shows e eu estou particularmente nervoso e curioso para ver o que vai acontecer nesse Rock in Rio, aí na próxima quinta-feira. Primeiro, quero agradecer, de um modo geral, não só a cidade e a região, mas ao estado de Minas Gerais, que é, sem dúvida, um dos estados que mais produzem e consomem o rock nacional. Todos nós fomos muito influenciados por Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso. E essa safra aí dos anos 90, do Skank, do Jota Quest, não nos deixam mentir, né? Então, nós sempre tivemos um grande reconhecimento e carinho pelo estado de Minas Gerais, de um modo geral, e eu quero agradecer. O show Rádio Pirata é uma história que merece ser recontada, porque ela é toda baseada mesmo na força do rádio. Eu fiz essa música Rádio Pirata num momento em que havia realmente um pequeno movimento de rádios piratas em São Paulo. E mexendo com aquilo, falando daquilo, eu me dei conta de que era uma metáfora muito interessante, né, das ondas do rádio, com os piratas e tudo mais. E éramos garotos nos seus... Rádio Pirata é o nosso segundo compacto, né? Nosso segundo single. Começamos com Louras Geladas, que demorou a decolar, só decolou mesmo por obra dos DJs que fizeram o primeiro remix do Brasil. Quase um ano depois do seu lançamento, a música começou a fazer sucesso na noite, nas chamadas danceterias, para depois chegar ao rádio. A música seguinte foi Rádio Pirata, que já, né, trazia essa mensagem. E o show foi dirigido pelo Ney Matogrosso, baseado no nosso primeiro álbum, Revoluções de um Minuto, mas, naturalmente, exigia mais algumas novas canções que foram compostas especialmente para o espetáculo. Não dava para compor mais 10 canções, então nós fizemos Alvorada Voraz, Naja, e regravamos Flores Astrais, um sucesso dos Secos e Molhados, a banda original do Ney Matogrosso, e fizemos, a pedido do Ney, sugerir uma música que eu gostava muito. Nós não como movimento daquele novo rock brasileiro que estava surgindo, nós tínhamos essa preocupação de não fazer cover, né, os chamados covers. Você não ia assistir as bandas dessa nova cena. Nós fizemos um festival em Porto Alegre que era o embrião do que viria a ser o Festival de Atlântida. Na época era transmitido pela Rádio Transamérica. E quando nós fizemos London London, com os efeitos do laser e tal, as pessoas foram à loucura e aquilo estava sendo transmitido ao vivo pela rádio e aquela gravação começou a rolar no estado e em toda a rede Transamérica, né, que ainda hoje é a maior rede de rádio do Brasil, em termos de números de retransmissoras. E a cada cidade que nós íamos, a rádio ou as rádios locais gravavam a música com um gravadorzinho assim e começava a tocar na sua programação.
É difícil imaginar, né, naquele tempo que você só poderia consumir música através de um vinil ou do cassete. A música não tinha sido lançada. Então, em outubro, aquilo começou a tocar e em março do ano seguinte era a música mais tocada no Brasil, por obra do rádio, dos radialistas e da... Como eu vou definir, né, o clima daquela época, né? Uma espécie de bitomania que estava acontecendo, não só com a gente, mas com toda a cena do rock brasileiro, uma euforia muito grande, e não só na música, mas também no Brasil, com o fim da ditadura, Plano Cruzado, havia uma sensação de que agora vai, sabe, uma coisa bacana mesmo, e a gente estava ali no meio daquilo tudo, reverberando aquele negócio, e em março a gravadora nos chamou e disse que, em função do sucesso espontâneo, que é uma loucura, né? Na verdade, imaginar hoje, todo mundo sabe que é muito difícil tocar no rádio. Essa música ela foi pirateada pelas rádios, do disco e do show Rádio Pirata, que acabou virando o disco Rádio Pirata ao vivo. Então, é uma história muito louca, assim, que mostra uma cena, não só a coisa estritamente musical, mas como a mídia toda funcionava naquela época, né? Tava tudo voltado para aquela novidade, para aquela onda. E nesse momento, como eu estava dizendo, que o rock está aí amadurecendo, procurando novos caminhos, eu acho que é bom lembrar de um espetáculo que reuniu tanta energia, né, tantos pontos positivos da nossa música, e ele corre paralelo, porque depois do fim da banda, eu fiz outras coisas, mas as pessoas, claro, naturalmente, querem saber se você vai fazer os sucessos, né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente apazigua e atende a todos com os dois espetáculos. Na semana que vem a gente vai mostrar como foi a noite voltada para a música sertaneja no Piedade Fest. O Diversidade vai ficando por aqui. Um abraço e até lá!